Olá, meninas! Capítulo 2 do nosso livro. E que livro, não é? Não poderíamos esperar menos do que isso, já que o volume 1, Pés como os da Corça, foi tão transformador. Mas seguimos aqui porque os desafios só param quando chegamos na eternidade. Capítulo 2, A Montanha das Romãs. Amor, a lei do amor. Ao fim do dia, o pastor chamou Graça e Glória e suas duas companheiras e começaram a caminhada de volta para casa, aos lugares altos. No caminho, enquanto pulavam e saltavam na encosta da montanha, em direção ao pico, já brilhando com a luz vermelha e rosada do sol poente, Graça e Glória pensava na visita que fizera à tia Agourenta. Meditava consigo mesma que precisava conversar com o pastor Rei e pedir-lhe que explicasse as coisas que estavam confundindo antes de retornar ao vale. Pois precisava saber que mensagem poderia devolver sua tia enclausurada naquela sombria masmorra. Elas tinham pés de corça, por isso saltavam na encosta da montanha e alcançavam o topo bem depressa. Assim que chegaram ao jardim do rei, onde estavam hospedadas, Graça e Glória contou-lhe que precisava de ajuda. Ele lhe garantiu que no dia seguinte, bem cedinho, iriam juntos à Montanha das Romãs e lá conversariam sobre o assunto. Graça e Glória encheu-se de alegria e de muitas expectativas. Nunca estivera na Montanha das Romãs e amava conhecer os recantos dos lugares altos e admirar a gloriosa cadeia de montanhas de novos ângulos. As primeiras horas da manhã que ela passava com o pastor Rei antes de iniciar o trabalho do dia eram sempre as mais felizes da sua vida. Muitas vezes ele a chamava muito antes do sol nascer e conversavam por 2 ou até 3 horas antes que alguém aparecesse. Na manhã seguinte, no momento em que o primeiro brilho rosado de um alvorecer de verão surgiu no pico da montanha, do lado oposto do vale, e a estrela da manhã ainda brilhava no céu, Graça e Glória ouviu a voz do rei a chamá-la. Ela saltou e seguiu depressa. Antes, pararam um pouco para admirar a beleza dos picos brancos da neve que pareciam se erguer em direção ao céu sem nuvens, como que tentando alcançar o primeiro raio de sol por cujo nascimento ansiavam. O silêncio era de tirar o fôlego. Quando o primeiro raio de sol surgiu sobre as montanhas, ao longe, e o declive branco tingiu-se de um tom rosa profundo, Graça e Glória olhou para o rei e disse: "Espero pelo Senhor, mais do que as sentinelas esperam pela manhã. Sim, mais do que as sentinelas esperam pela manhã." Salmo 136. Ele pegou a mão de Graça e Glória e subiram pulando e saltando em direção à Montanha das Romãs. Enquanto caminhavam, ela entoou um cântico. O pico da montanha na alvorada. Como no início da manhã, o pico nevado da montanha procura saudar a alvorada. Também meu coração anseia e busca tua face e brilha com graça. Como os picos ao nascer do sol, elevo minha mente a ti. Veste-me com glória, faze-me arder em louvor, em vestes de amor, de chamas flamejantes. Em mantos brancos como a neve, eles saúdam seu Senhor, o sol. Também espero teu esplendor. Corro com pés alados, agora que nos encontramos, concede-me doce comunhão. Assim, cantando e saltando de um lado para o outro, chegaram a uma parte da cadeia de montanhas desconhecida de Graça e Glória. Árvores frutíferas de todas as espécies cresciam em belos pomares, porém havia mais romãzeiras que árvores de outras espécies. Ela já percebera que o rei gostava mais das romãs do que das outras frutas, e naquela manhã entendeu a razão de ele as achar tão encantadoras. A romanceira produzia flores e frutos ao mesmo tempo, ambos vermelhos claros e belíssimos.
O fundo das pétalas era pincelado de uma cor que lembrava a alfazema. Assim, com as folhas, de um verde vivo, as flores e frutos vermelhos claros formavam um quadro admirável contra o fundo azul turquesa do céu. A emoção deixou-a sem fôlego. As árvores forneciam sombra fresca e quando se sentaram ao chão debaixo de uma das maiores romanzeiras, parecia que estava num pequeno caramanchão de frente para outra cadeia de montanhas, as mais altas que já vira. Dize-me, Senhor, disse ela, após um breve momento de quietude em que descansara ao lado dele, deliciando-se com aquela presença e aquietando seu coração e sua mente para poder ouvi-lo e aprender tudo o que lhe quisesse ensinar. Diga-me, Senhor, porque, assim me parece, amas a romanzeira mais do que as outras árvores, e por que esta montanha é coberta de romanzeiras? Estamos nas montanhas das especiarias, falou o rei. Uma cadeia de 9 montanhas em que crescem os meus frutos e especiarias prediletos. Essas romanzeiras são a melhor imagem do primeiro fruto nônuplo do Espírito. É o amor. A romanzeira, como você pode ver, é uma árvore perene. E os povos do Oriente dizem que é seguro deitar e descansar embaixo dela, porque os espíritos malignos não ousam se aproximar dessa maravilhosa árvore. As flores são lindas, o fruto é delicioso e fazemos um suco saudável e refrescante com ele. O fruto também é repleto de belas sementes. Dizem que pelo menos uma semente de cada fruto vem do paraíso. Ela é bela, é fecunda, perene, saudável e afasta os espíritos malignos. Você ainda pergunta por que as pessoas acham a romanzeira uma das árvores mais fascinantes? Posso entender muito bem isso, respondeu ela. Também notei que a encosta da montanha é o lugar mais bonito de todos os que eu já vi. Daqui temos uma visão totalmente nova. Contudo, não é ali, bem abaixo de nós, que fica o Vale da Humilhação? Sim, disse ele, você está certa. Diga-me, Graça e Glória, o que você acha dessa nova vista? Ela ficou muito tempo quieta ao lado dele, contemplando o cenário, tentando absorver toda aquela maravilha. Alto, muito alto no céu, elevava-se uma cadeia de picos cintilantes, encobertos por uma neblina de luz tão ofuscante que ela teve de cobrir os olhos. Em primeiro plano, formando um contraste fascinante com a luz, havia uma montanha bem mais baixa, lindamente modelada em forma de pirâmide, porém negra como carvão, do sopé ao topo, como se tivesse sido varrida pelo fogo. Uma grande mancha na paisagem perfeita. Na verdade, o contraste era magnífico. A montanha escura parecia uma proscrita solitária, destruída, incapaz de se esconder no extraordinário grupo de espectadores vestidos de branco, imaculado, uma criminosa nua, forçada a permanecer na presença dos seus juízes. Graça e Glória sentiu as lágrimas brotarem ao olhar para a montanha escura e devastada, que contrastava de forma tão terrível com o resto da paisagem. O que mais a comoveu foi ver que a montanha não conseguia esconder a própria vergonha. Permanecia estática, com cada marca terrível da sua ruína exposta ao exame dos picos imaculados. Ela olhou para a montanha por muito tempo, até que a voz do rei a chamou de volta de seu devaneio, e ele disse: Graça e Glória, por que estás chorando? Por causa da vista da montanha das romãs, respondeu ela com a voz abafada. Porque uma vista como essa, no lugar em que crescem as árvores do amor, o que representa aquela montanha desolada, arruinada, bem ali, se destacando, porque ela é tão diferente das outras montanhas. O que aconteceu com ela?
Por que não fazes algo a respeito, meu rei? Vemos uma beleza perfeita em todo o resto e aquela pobre coisa arruinada quebra toda a harmonia da paisagem. Ela também deve ter sido bonita um dia. Tenho certeza que ela já foi bonita, pois tem uma forma linda. Pergunto-me como consegue olhar para ela agora. Da forma em que ela se apresenta. O que aconteceu com ela, Senhor? Eu vou lhe contar a história da Montanha Negra, disse o rei com muita gentileza. E aí você vai entender. E a história da Montanha Negra fica para amanhã, meninas. Que lindo, que lindo. Glória a Deus. Fiquemos com essa imagem da romanceira como a árvore que dá o fruto do amor. Deus abençoe vocês.